Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre não tente agradar os outros. Esse conselho para você chegou no dia de hoje. Pois é, por algum motivo você chegou nesse podcast, por algum motivo você chegou nesse vídeo e por um motivo eu acho que muito real, ele vai te servir, porque você está tentando agradar os outros. E talvez você não esteja, talvez na verdade as coisas estão sendo direcionadas para algo mais, para falar, no sentido que você deseja para sua vida. Mas para muitas pessoas elas ainda desejam chegar numa aprovação externa, vamos dizer assim. Né? Uma aprovação que na verdade nunca vai bater, nunca vai ser equalizada de verdade com aquilo que você precisa. Porque a grande maioria das pessoas, elas ainda esperam que os outros aprovem algo que para elas é importante. Né? Mas aí, no caso, essa atitude, vamos pensar racionalmente, cognitivamente. Quando que isso começou? Né? Quando que a gente tem a primeira experiência em relação a você fazer algo e esperar dos outros algo para você fazer para você? Né? Se a gente pensar no modelo mental, a gente utiliza muito na Alquimia da Mente o trabalho do Erik Erikson, né, na área da psicologia, a gente pensa muito sobre os sistemas de crenças. E são vários sistemas de crenças que vão fazer parte da sua vida. Né? Tem o sistema de crença familiar, religioso, político-partidário, político, né? Tem a ver com econômico, tem a ver com social, tem a ver com os grupos de minoria, tem a ver com os grupos dos quais você faz parte, religiões, cultos, doutrinas, tem a ver até, por exemplo, com seus círculos de amizades. Né? Todos geram sistemas de crenças, ou seja, crenças limitantes, todos, tá? Não tem exceção. E o primeiro sistema, na verdade, que tem a ver em relação a isso, né, esse gatilho de você tentar agradar os outros, tem a ver com familiar. Né? Você, como filha, filho, você precisou da aprovação dos seus pais para fazer certas coisas dentro da sua vida. Isso é normal. Só que, ao mesmo tempo, levar isso para tudo o que você tem que fazer na sua vida, isso é errado. Né? Isso é errôneo no sentido de você mesmo, fazer coisas que, na verdade, satisfazem a sua vontade, o seu desejo, e muito mais do que isso, a sua verdadeira essência. Né? Seus pais não são você. Seus amigos não são você. Seus professores não são vocês. Né? Não é você. E os seus amigos, amigas, pessoas que você acredita, elas não são igual a você. Não iguais a você. Tudo tem um diferencial, mas ao mesmo tempo tudo é semelhante. Mas o que eu quero dizer para você, nesse instante que você na verdade não pensa, não para pensar em relação a isso, você costuma repetir os mesmos comandos, né? Então comunicação, os mesmos comandos, linguagem não verbal, às vezes umas crenças limitantes desses grupos dos quais você faz parte, deles e não os seus. E o que acontece muito na internet, a gente vê isso exacerbado muito com o imediatismo, né, a ansiedade que as redes sociais, ou mesmo hoje, né, tem, como se o mundo fosse acabar todo dia, né? Sempre, é esse conceito, o medo, né, que exacerba dentro de você o cérebro reptiliano, então você começa a achar que, na verdade, sempre tudo vai acabar, né? E é assim que as pessoas, em sua grande maioria, reagem, pelo medo. Só que medo traz mais medo. Não atrai, por exemplo, nenhuma libertação mental. Ela, na verdade, te afunda em relação ao modelo mental de alguém. Na grande maioria das vezes, não é o seu. Então, o que eu quero te trazer é muito cuidado. Você que, na verdade, costuma dizer que, na verdade, não está vivendo na matrix mental, que está vivenciando sua vida do jeito que ela tem que ser. Muitas vezes, na verdade, você está repetindo a mesma vida dessas outras pessoas, ao invés de viver sua vida nos seus próprios termos. Né? Pare de ficar acompanhando pessoas na internet porque eu quero ter uma vida igual a dela. Não. Isso tem a ver com a sua autenticidade. Tem a ver com quem você é. Tem a ver, por exemplo, com a sua verdadeira essência. Por que na verdade, você está sempre procurando a aprovação dos outros? Né? Isso acontece, por exemplo, nos relacionamentos. Isso vira, ao invés de amor, as pessoas colocam como amor. Né? Isso reverbera o quê? Nas músicas, nos gêneros musicais. Você vê, por exemplo, a perda da qualidade musical, né, hoje em dia, a falta de criatividade das músicas. Se você pega uma música clássica, você vai falar de harmonia, você vai falar, por exemplo, de equilíbrio, você vai falar até mesmo quando reverbera isso dentro das nossas células, né, que nós somos 70% água, você vai ter o que? Uma harmonia. Você vai ter ondas hertz, como fala, trocas químicas das nossas células que fazem com que a gente enxergue, né, inclusive, modelos
geométricos em relação às nossas células. Só que quando, por exemplo, você pega alguns gêneros musicais hoje, elas não reverberam isso, muito mais do que, aliás, muito perigoso, danoso à nossa célula, né? Capacidade celular. Basicamente, o que? Deteriorando o nosso equilíbrio como células, né? E o que eu quero dizer com isso? Porque muitas das vezes a gente está procurando gostar do que as pessoas gostam de ouvir, ao invés do que eu gosto de ouvir. Ou mesmo, o que pode me levar para o nível que eu quero e não se importando com o que as pessoas achem ou deixem de achar em relação ao que eu gosto de ouvir, né? E muitas das vezes é ouvir também algo que te faz melhor, né? Você pensa em relação, por exemplo, a uma meditação, né? Às vezes não tem como você meditar com um som pesado, ou mesmo um gênero musical que só foca no sexo, ou mesmo no chakra básico, né? Não tem como. E tem vários gêneros que são assim. Ou mesmo o uso, né, de certas substâncias químicas que são danosas, drogas, álcool, cigarro, nicotina, entre outras coisas, alcatrão, né? Não tem como, por exemplo, você não tentar agradar os outros e basicamente não ser criticada no meio do processo. Mas, ao mesmo tempo, quando você aprende a dizer não, que às vezes para algumas pessoas é muito difícil, né? Se você pensar em relação à sua própria vida, dizer não para algumas pessoas é algo impossível, né? Porque foi tão acostumada a agradar os outros, né? Isso eu estou dizendo que é um gatilho, é uma experiência. Como qualquer experiência, ela é passível de mudança. Mas você, ao longo da sua história de vida, diz tanto sim, 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 que quando você diz não, você sente mal, sente má com você mesma, com você mesmo. Mas por que você se sente mal ou má? Porque você está se comparando à sua programação mental, que era sempre dizer sim. Mas tem algum problema com isso? Não. Né? Você está aprendendo a reagir de uma maneira diferente a uma situação que é normal e você já vivenciou isso. Por isso que você se sente mal. Não tem nada de errado de você dizer não. Primeiro de tudo, porque as pessoas externas a você, família, amigos, amigas, qualquer grupo que você faça parte, que você acha que as pessoas estão aí pra você, ninguém tá nem aí pra você. Ninguém. Coloca isso. Coloca esse mantra pra trabalhar na sua vida. E aqui eu não tô dizendo, na verdade, que é o que eu acho. Não, ninguém tá nem aí. Ninguém. Nem a sua esposa, seu marido, namorado, namorada, ninguém. Ela não tá pensando em você agora. Ninguém tá pensando em você agora. O que a gente vive é interessante isso, porque a gente está numa era de aquário, né? Onde as pessoas deveriam pensar no coletivo, mas ainda as pessoas, se a gente pensar no 180 graus, ainda a gente vivencia de uma certa maneira a era de leão, né? A qual a gente já vivenciou, está vivenciando e vivenciará. Que é uma era arrogante, né? Uma era do egocêntrico, que é importante também. Só que ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas ainda não sacaram que mudou tudo. Não, o jogo mudou. E por que eu estou querendo dizer tudo isso? Para que você comece a prestar mais atenção em você, né? Para que você valorize sua opinião. O que você acha, o que você tem como valor, princípios, ética, moral, sabe? Muitas pessoas não dizem o que elas deveriam dizer, porque elas ficam pensando no que os outros vão achar. Mas o que a pessoa vai achar? O que a minha família vai pensar de mim? O que aquele fulano vai pensar de mim se eu disser isso, né? Primeiro de tudo, né? Você também não precisa ficar compartilhando tudo isso nas redes sociais. O que acontece muito com as pessoas é como se fosse lavação de roupa, né? Todo mundo querendo dar sua opinião. Ninguém precisa dar opinião. Não existe isso. Não tem uma parte. Você não assinou nada. Não existe nada legal. O mesmo que por causa de uma rede social ter sido criada, você precisa dar opinião sobre tudo. Não existe isso. Você aprendeu isso. E as pessoas não ativam essa parte, né, raciocínio, então a logos, né, que a gente fala a diferença entre a mente mitos, que seria essa parte mais emocional, e a mente logos, que é racional. Então a grande maioria das pessoas que usam as redes sociais estão eu posso dizer, num piloto automático. Elas não estão nem refletindo sobre o que elas estão falando. Denegrindo, às vezes, a imagem de uma pessoa que elas nem conhecem, né? Isso não se faz. Era de aquário. Não se faz, entendeu? E quanto mais você vivenciar isso, você vai viver uma vida muito mais satisfatória, muito mais adequada, né, com os seus limites pessoais, dos seus próprios termos, aumentando a sua autoconfiança, aumentando o conceito que você tem, por exemplo, de entender quem você é de verdade. E não o que os outros vão achar de você. Isso para algumas pessoas vai ser um pouco complicado. Posso dizer, trabalhoso. Mas o grande lance é você começar e você ter mais disciplina
do que você acha que você vai ter, né? Até por causa disso, clica no primeiro link da descrição, porque começar é fácil. O mais difícil é você permanecer nesse estágio, né? Por exemplo, você pode até dizer não hoje, mas talvez amanhã você vai se arrepender e vai refazer o mesmo modelo mental, tomar a mesma atitude que você tentou anteriormente, que muitas das vezes é dizer, não, desculpa, ontem eu estava um pouco alterada, eu faço sim, né? Mas as pessoas não estão nem aí para você. Então, se você não coloca a sua prioridade em primeiro lugar, outras vão colocar para você. Ao invés de você colocar a sua agenda para trabalhar, alguém vai colocar a agenda deles ou delas para trabalhar na frente da sua. Então, clica no primeiro link da descrição que vai ter uma estratégia aí que vai poder te ajudar em relação a isso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.